Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre os direitos das pessoas LGBTI+, com o Dr. Paulo Iotti, que já está entrando. Olá, Olá, tudo bem, Paulo? tudo ótimo. Ai, coisa boa. Tá dando interferência. Tem Tá dias que dando... dá, tem dias que não dá. Hum, Vou colocar o fone para ver se melhora. mas tá dando para me Tá, ouvir normal? tu estás ótimo. O problema é aqui, alguma coisa. Ótimo. Vamos ver. O pessoal está chegando. Olha, uma honra, quero desde já fazer o agradecimento pela tua participação. Estivemos juntos, né, em João Pessoa, lembra? Bons momentos, discussões, foi um seminário tanto. Próximo que eu quero contar também você, vai estar aqui conosco. Na semana retrasada também teve o Alexandre Bahia. Uhum. Ruim a minha fala, Paulo, como é que está? Só adequar um pouquinho o som, tá tudo bem? Não, tá tudo bem sim, tá tudo bem sim. Acho uma interferência bem de leve, mas tá dando para ouvir bem sim. Eu acho que se eu falar devagar, funciona. Não, mas Vamos pode, lá, para mim tá normal. Para mim tá então, ótimo. tá. Coisa boa, então. Então, o pessoal está chegando para mais uma live. A live de hoje é sobre os direitos da população LGBTI+. E nosso grande convidado, eu tenho a honra de apresentar, é o Dr. Paulo Iotti, doutor em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, em Direito Homoafetivo, é advogado, é professor universitário, é diretor, presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, é também integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. Com certeza um grande currículo, grandes experiências, muitas lutas, muitas conquistas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Graziela, obrigado. Um prazer estar aqui conversando com você, né, que também tem um trabalho importante, uma pesquisa muito importante, também na parte da educação, uma educação para a diversidade, respeito aos direitos humanos. É um grande prazer a gente estar aqui dialogando um pouco. Obrigada. Deixa eu me apresentar também, para quem não me conhece, né? Graziela Raup, sou pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora, com pós-doutoramento na área da educação, há mais de 20 anos trabalhando nessa área tão instigante, tão necessária, que é a sexualidade e a educação sexual. Então, sejam todos e todas e todos muito, muito bem-vindos, né? E bem-vindas. Eu gostaria de começar te provocando numa questão, Paulo. O Brasil é o país que mais termina LGBTI do mundo, é isso mesmo? Sim, sim, pelos dados que a gente tem, né, de pesquisas de ONGs LGBTs, as mais famosas do Grupo Gay da Bahia, o GGB, mas também nos últimos anos da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país que mais mata e, na verdade, discrimina pessoas LGBT e mais no mundo. A gente luta para ter dados oficiais do governo federal sobre isso, mas sempre tem uma vontade que só piorou com o Bolsonaro. Mas assim, a gente teve pelo menos três pesquisas, né, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Você tem o Disque 100 LGBT. Então, um Disque 100, que é um Disque de Direitos Humanos, onde a vítima denuncia o que aconteceu. Então, você teve relatórios de 2011, 2012 e 2013. O de 2013 saiu em 2016 e os outros nunca mais saíram. Então, que eles confirmaram esses dados da ANTRA e do GGB.
de vítima do Brasil, né, ter altíssimos índices de discriminação e violências, em geral, simbólicas e físicas mesmo, contra pessoas LGBTI. Então, já passou da hora do poder público como um todo, os poderes executivos federal, estaduais, municipais, os legislativos, fazerem políticas públicas para garantir a não discriminação, respeito, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Infelizmente, isso ainda não acontece. Acontece de maneira muito pontual em alguns estados ou municípios, de maneira muito tópica. O Supremo Tribunal Federal tem sido o único órgão de Estado que tem realmente protegido e determinado a proteção de pessoas LGBTI+. A homotransfobia como crime de racismo, né? Direitos LGBTI+, é o maior direito adquirido até o momento? Olha, a criminalização da homotransfobia sempre foi uma das principais pautas do movimento LGBTI+, no Brasil. Por homotransfobia, né, entende? Nas ações eu falo homofobia como discriminação por orientação sexual e transfobia como discriminação por identidade de gênero, porque numa ação judicial eu não tenho como não adotar os termos hegemônicos. Esses são os termos hegemônicos na academia, né? Então, por homotransfobia, entenda-se toda a LGBTQIA+, fobia. Acho que é certamente a vitória mais emblemática, porque é o caso mais polêmico. O Supremo não pode criminalizar por analogia. Aí todo o meu trabalho tem sido explicar que o Supremo não legislou nem fez analogia ao reconhecer a homotransfobia como crime de racismo. Os crimes por raça, que a lei e a Constituição separam dos crimes por cor, raça é um conceito valorativo mais amplo que cor, portanto, eles abarcam a homotransfobia no sentido político-social de raça e racismo. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder, em que um grupo dominante oprime um grupo dominado, desumanizando-o para excluí-lo do sistema geral de garantias de direitos. Isso é um precedente do Supremo, que afirmou o racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, e esses outros elementos o Supremo captou bem das minhas petições, da minha doutrina, quando eu, na verdade, expus a literatura negra antirracismo. A literatura negra não fala da homotransfobia, mas o conceito de racismo que ela traz, a meu ver, e no ver do Supremo, abarca a homotransfobia. Então, assim, por ser a tese mais polêmica, porque eu sou o primeiro a dizer, eu disse na sustentação oral que entendo a polêmica do caso, acho que pode ser visto como uma vitória mais emblemática. Mas você tem uma luta muito importante do movimento pelo casamento civil igualitário, por mudança de nome e gênero de pessoas trans sem cirurgia, laudos, ação judicial, a doação de sangue igualitária, a inconstitucionalidade da proibição do debate de gênero nas escolas, que o Supremo tem declarado inconstitucionais, leis municipais e estaduais que têm proibido isso. E agora, dia 11 de novembro, o Supremo deve julgar uma ação de âmbito nacional que eu movi pelo PSOL, a DIN 5668, para que a lei do Plano Nacional de Educação seja interpretada como proibindo as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual. Foi uma resposta que a gente deu a essa falácia, se não sofisma de má fé, da aspas, ideologia de gênero, fecha aspas, dessa demonização de gênero que fizeram. Então, assim, e a pauta da educação também sempre foi muito cara para o movimento LGBTI+. A da criminalização talvez tenha mais, não sei se mais apelo, mais notoriedade, mas, assim, é um binarismo tolo. Falar, não tem que criminalizar, tem que buscar educação. Você tem que buscar as duas coisas. Criminalização e punição é curto prazo, a gente tem que resolver os problemas que existem hoje. Educação é longo prazo. Então, assim, uma vez, eu não quero fulanizar, uma professora abolicionista, eu falei, tá bom, professor, mas o que a gente faz no curto prazo? Ela me respondeu, eu proporia a mudança de grade curricular onde eu dou aula. Eu fiz a cara Sheldon Cooper para ela, né? Como assim? Falei, mas professora, isso é para talvez, quem sabe, daqui 5 anos começar a mudar. Então, eu não quero generalizar essa fala para o abolicionismo. É muito importante. Você tem as falhas do sistema penal que eu acho que tem que ser combatidas e não tidas como imutáveis.
Mas, assim, as pautas não são contraditórias, você tem que escolher uma ou outra. E para quem me chama de esquerda punitiva, o Império Gay Contra-Ataque, eu chamo de esquerda idílica. É uma expressão que eu criei, tá, em alguns artigos online. Eu falo, é uma esquerda idílica que está lá no mundo das ideias do Platão, não sai do mundo ideal da pessoa, eu quero ver o mundo real que a gente faz no caso concreto. Como que a gente pune, assim, não se pode hierarquizar opressões, que é até uma fala da literatura negra de racismo, que eu ajudei a popularizar no movimento LGBTI. Eu respeito a abolicionista que diz que quer revogar toda a lei de racismo, que fala raça, cor, etnia, religião procensional. Então, crimes contra negros, índios, estrangeiros, religiosos, crimes contra a criança, crimes contra o idoso, a pessoa com deficiência, o torcedor, a mulher em violência doméstica, o feminicídio, que é um aumento de pena na prática, necessário, importante, obviamente constitucional. Então, quer dizer, você tem um problema. Eu aproveitei para falar de outras coisas junto, mas assim, então, focando na sua pergunta, né, quer dizer, eu acho que é a vitória mais emblemática pela polêmica. Mas é sempre bom destacar que o movimento LGBT+, sempre teve o foco em todos esses outros temas. Na educação é um foco muito especial. Vamos lembrar quando a presidenta Dilma vetou escolas sem homofobia e transfobia. Foi golpe em 2016. Aquele impeachment foi ridiculamente ilegal e inconstitucional. Mas a Dilma fez um governo institucionalmente homotransfóbico. E institucional não quer dizer que ela quis ser, mas na prática ela foi. Então, o Escola Sem Homofobia, que era para os professores no ensino médio, então para adolescentes de 15 a 17 anos, não para crianças, estou ficando velho, não sei mais como chama agora. Mas no ensino médio, os professores introduzirem o tema como eles e elas achassem pertinente. Não você jogar um livro para criança de 5 anos ler como a gente foi difamado. Então, é sempre bom destacar a luta por essas pautas e também no Poder Legislativo, nunca no Judiciário. A questão é que a gente nunca conseguiu vitórias no Legislativo. Ô, Paulo, essa criminalização está acontecendo? É difícil a gente avaliar ainda, porque o Judiciário é lento. A decisão do Supremo terminou, acho, meu Deus, 13 ou 14 de junho de 2019, acho que 13, e vale dali para frente. O Supremo expressamente disse que só vale para fatos ali posteriores, porque mudança de jurisprudência penal também tem que respeitar o princípio da anterioridade da lei penal punitiva. Isso é polêmico, mas eu concordo com isso. Então tem 1 ano e pouco, não tem 1 ano e meio ainda a decisão. Eu acho que mal deve ter dado tempo de ter sentenças penais condenatórias ou absolutórias em primeira instância, ainda mais lição de tribunal em apelação. Então, é difícil saber. Mas, assim, você teve um efeito não só simbólico, mas prático, de que a sociedade, as pessoas agora sabem que se elas forem consideradas homotransfóbicas, elas estão cometendo crime. A gente tem um presidente da República que tinha orgulho de falar que era homofóbico. Ele falou que era homofóbico com muito orgulho pela imunidade parlamentar poder. Ele falou para defender as crianças, né? Quer dizer, difamação mundial de que os gays e as LGBTI mais em geral querem prejudicar a sociedade, as crianças, né? Que a gente seria o demônio, né? Basicamente. É uma difamação mundial. Então, eu acho, tirando do papel, eu acho que tá. Mas, assim, a gente não tem dados e é pouco tempo para saber. Eu tenho feito representações para o Ministério Público mover ações de racismo homotransfóbico, porque o racismo, onde a homotransfobia foi corretamente enquadrada, é ação do Ministério Público. A injúria racial, a pessoa que individualmente foi vítima de racismo, também é o Ministério Público, mas é uma ação penal que tem que ter a representação da vítima, né? Além de fazer o BO, ela tem que ir uma segunda vez. Se o MP não fizer a ação, aí a vítima pode fazer a ação penal privada, subsidiária da pública. Então, quer dizer, eu oficiei o Ministério Público em alguns casos, se ele não entrar com a ação penal, além da 15 dias, a gente sabe do acúmulo invencível de serviço, né? Então, vamos ver, vai. E também eu sou só um. Mas assim, se o MP não entrar com essas ações que eu fiz, vai o Malafaia, o Bolsofilho e outros que falaram transfobicamente do Tammy Gretchen como parte da propaganda do Dia dos Pais, né? Tem alguns outros casos mais graves, mais recentes, né? Então,
aí eu vou fazer as ações. Então, mas assim, a gente está tendo um efeito prático muito importante, que é o Ministério Público está consciente que agora a homotransfobia é crime, então está fazendo denúncia. Eu sei que no Acre, quando estava 4-0, um juiz recebeu uma ação penal de crime de racismo homofóbico. Um promotor de Minas fez denúncia, né? Quer dizer, então eu conheço alguns casos tópicos. E, por outro lado, o que já era crime, por exemplo, ameaça, lesão corporal, homicídio, a decisão do Supremo fez os juízes considerarem a homotransfobia. Olha aqui, uma coisa que eu esqueci, Graziela, a ação tem 98 páginas, a segunda, a primeira tem 88. Uma coisa que eu esqueci, por exemplo, eu falei da tribuna, o Supremo acolheu. Motivo torpe, que agrava qualquer pena. A homotransfobia ser considerada como motivo torpe e agravar a pena. Eu acho que ninguém discutiria antes da decisão do Supremo que isso devia acontecer. Mas os juízes e promotores nem pensavam nisso, porque eu acho que era raro isso acontecer. Então a decisão acho que teve esse efeito, mas em termos de estatísticas e condenação, e qual que é o crime de homotransfobia? É o crime de racismo ou de injúria racial. Eu tive que fazer embargo de declaração no Supremo, porque esse país pode ser tudo menos sério. Como diz o nosso querido Alexandre Bahia, que falou com você aqui outro dia, né? Isso aqui é uma birosca, por isso que ele tem um Birosca News. Eu tenho o Nave Mãe Socorro News, a gente faz uns crossovers que é Nave Mãe Socorro dessa Birosca News, porque esse país não é sério. Então tem gente, tem gênios com J, que dizem, o Supremo mandou aplicar a Lei 7716. Então a injúria racial que está no Código Penal não se aplica. Gente, o Supremo mandou aplicar 7716 porque é a lei antirracismo. Os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Qual é o sentido do crime por raça da 7716 abarcar a homotransfobia e o crime por raça do Código Penal, da lei de tortura, não abarcarem? Então, como isso não é um país sério, eu tive que fazer embargo de declaração. Mas assim, quais são os crimes de homotransfobia? Racismo e injúria racial. E talvez a agravante genérica do motivo torpe, por isso que o Supremo acolheu. Então, para a gente saber se está saindo do papel, a gente vai depender dessa jurisprudência que não dá para saber agora, eu acho. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos orientar. Essas lives são muito vistas, né? E muito particular para as famílias, para os professores. A formação docente diferente. Como é que seja um adolescente que esteja sofrendo né, homofobia, transfobia, seja uma professora que identifica isso na sala de aula, seja uma família, ao identificarem esse contexto com seu filho, seus alunos. Primeiro passo, ao identificar esse crime, o que eles devem fazer? Qual órgão procurar? Na escola? Professores na escola, é isso? Isso. Tá. Olha, na escola, eu acho assim, quando é criança e adolescente que comete, obviamente você tem que ter uma tolerância maior. Eu dou aula de direito da infância também, né? Quer dizer, a criança como sujeito de direitos, né, no paradigma da integral proteção, do Estatuto da Criança e da Constituição, é uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. Então, quer dizer, uma pessoa é uma pequena pessoinha que está aprendendo a conviver em sociedade. Então, na verdade, não seria isso, Paulo, não seria isso. Eu diria quando a criança assim, comete, né? Não. Quando ela sofre, seja por um adulto, né? Eu aqui pensando, sim, eu concordo contigo, a gente está ali num processo de construção, né, de saberes, enfim, das crianças. Não seria nesse contexto. Eu pensei de um adolescente sofrer por parte de um professor, né? Ou por parte de um familiar, de um colega, qual que é? Ou mesmo as famílias que estão cientes que seu filho está sofrendo, onde procurar? Qual o primeiro passo? Olha, acho que assim, antes de virar processo... Caiu aqui o celular. Tem que deixar. Não caia.
Então, assim, perdão, e desculpa que eu tive que fechar a janela que eu tinha esquecido, né, para diminuir um pouco o barulho. Não tem problema. Eu acho que antes de processar, que a gente sabe que o judiciário é lento, existe preconceito no judiciário, existem dificuldades, então vale procurar a direção da escola para ver se a escola se posiciona e esse professor, essa professora deixa de fazer essa prática do ato. Mas, assim, em termos jurídicos, legais, penais, né? Se aconteceu a discriminação homotransfóbica por professor, por funcionário da escola, então, em tese, você já pode até fazer um boletim de ocorrência no Ministério Público. Nessa dicotomia artificial e tola de racismo e injúria racial, que foi inventada pela jurisprudência e colocou-se na lei, porque senão que a injúria racial não ia ter nunca a chance de ser punido, provavelmente a criança vai ser vítima de injúria racial. Então, ela foi ofendida em sua honra subjetiva, em sua honra individual, por elemento racial, que no caso é a homotransfobia. Então, os pais vão ter que fazer boletim de ocorrência, a representação para o Ministério Público fazer. Fora dano moral, nocivo, indenização e tudo mais. Mas, então, vai ser... esse seria o procedimento, que eu acho que deve-se procurar a escola para fazer cessar a conduta. Mas, obviamente, se não for algo muito grave. Se for algo muito grave, você fale com a escola sempre, mas faça já a denúncia. Acho que depende muito caso a caso. Mas, assim, se foi homotransfobia, você discriminou a criança, ofendeu a criança, o adolescente, por ela se identificar como LGBTI, e a criança LGBTI existe. É o mote das Mães pela Diversidade há muitos anos. Eu sei que eu sou gay desde os 7 anos, por exemplo. Então, aí você já pode fazer um boletim de ocorrência. Só me permite, então, como eu tinha entendido errado, mas acho que é bom falar, se outra criança pratica homotransfobia contra outra criança, principalmente adolescente, assim, o Estatuto da Criança ele diz, né, que a criança ou adolescente comete crime, na verdade vira ato infracional, quer dizer, tudo que é crime é ato infracional. Aí a questão é que você pode ter pena desde advertência, suspensão, tal, a reclusão, né, que é a Fundação Casa, é o último do caso, só para adolescente. Mas eu acho que você tem que dialogar com a criança, ver se ela entende. Eu acho assim, aí sim, eu sugeriria evitar judicializar, para ver se a escola consegue fazer uma mediação. Acho que assim, é o que a gente fala até no processo civil, né? Fazer uma mediação na escola para tentar resolver o problema. Tentar resolver pela educação. Acho que pode ser com o professor também. Às vezes o professor... Meu Deus. Hoje tá difícil que eu tô tendo que carregar o celular aqui. Não vai ter golpe sem homofobia, celular. Para de cair. Inferno. Então, vamos tentar aqui. Paulo, sabe o que eu penso? Não, pode ir arrumando aí enquanto eu vou fazendo um comentário. Eu acho que o grande ponto aqui, né, levando em consideração que é algo recente, novo, saber que a homotransfobia, ela pode e deve ser criminalizada, né? Então, ela é um crime e ela precisa ser combatida. Então, os professores, eles precisam estar atentos, as famílias precisam saber, né, desse direito adquirido e realmente fazer com que essas situações não aconteçam no contexto, né, nem escolar, nem fora dele, na sociedade de uma forma geral. Nós precisamos combater de alguma forma. Né? E quando tu fala em criança, a gente fala em adolescente, a gente fala em escola, de pessoas que realmente precisam serem acolhidas, até porque a nossa Constituição Federal tem como objetivo promover o bem de todos, não é? Tem preconceito de origem, de raça, etc. Nós precisamos, enquanto professores, falando aqui do meu campo, saber que nós precisamos realmente tomar conta e ter ciência, né, ter formação, inclusive do Plano Nacional que tu bem colocaste ali, que está esperando, né, vai ser julgado, né, uma ação direta, constitucional, com relação a uma série de questões que realmente acabaram sendo tiradas, né, dos últimos documentos nos últimos anos, né, como tu também já bem colocado. Então, eu acho que nós precisamos fazer chegar essa informação, porque muitas pessoas não sabem. Ainda essa semana eu estava falando também com uma professora e estava falando justamente sobre, né,
essa lei do racismo, né? E ela disse, é mesmo, mas como isso? Desde quando? Sim, é novo, pouquíssimas pessoas sabem e a gente precisa partilhar isso o quanto antes. Tem outros direitos, né? E a live de hoje é sobre os direitos LGBTIQ+. Nenhum estabelecimento pode recusar e atender uma pessoa baseada em preconceito, certo? Certo. Como é que Feliz... ficam as casas de banho? Como é que fica a questão da doação de sangue? Como que estão essas questões assim que me veio agora? Uhum. Não, felizmente no Brasil a gente não teve quase esse debate, né? Ou pelo menos quem problematizasse que o comércio tem a obrigação, né, de atender pessoas LGBTI+, independente de preconceito, por orientação sexual e identidade de gênero. Acontece o preconceito, não é que não acontece. Você tem leis estaduais como a de São Paulo, a Lei 10.942 de 2001, que expressamente dizem, né, que não atender, sobretaxar, etc., a vítima por ser LGBTI é ato ilícito, porque isso acontece, principalmente com travestis. Travestis muitas vezes não conseguem alugar imóveis ou são obrigados a usar o elevador dos fundos. Também casais gays, mas enfim. Então ninguém nunca tinha dito o contrário, até a Advocacia Geral da União me vir com embargo de declaração na ação da criminalização, basicamente pedindo isso, que a crença religiosa autorizasse o não atendimento, né, o controle do acesso em espaços públicos, como no comércio. Ela cita uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos horrorosa, que permitiu que falou que não era inconstitucional um padeiro deixar de vender um bolo de casamento para um casal gay. Tudo bem que ali a Suprema Corte falou que ela achou que o padeiro teria sido discriminado em razão da sua religião, o que eu acho errado, acho isso absurdo, mas enfim, a decisão expressamente disse que você pode punir a discriminação contra LGBTIs, não é, se acontecer, no mínimo por lei. Mas assim, no Brasil eu não tenho a menor dúvida que pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e pelo nosso Supremo Tribunal Federal, isso não seria admitido. Então, a doação de sangue foi uma ação no Supremo, né, que aí não é bem o consumidor, né, mas que o Supremo felizmente acolheu. Me surpreendeu até a quantidade de votos vencidos, foi 7-4, mas eu tenho chamado de doação de sangue igualitária, né? Homens que fazem sexo com outros homens agora podem doar sangue segundo os mesmos critérios que homens que fazem sexo com mulheres. Só cuidado que normalmente se fala em doação de sangue por gays e bissexuais, mas as travestis e as mulheres transexuais também eram proibidas porque elas eram transfobicamente consideradas homens por um critério biológico. Então, agora, a questão é que assim, a Anvisa e o Ministério da Saúde, acho que nessa década, eles mudaram o critério sexual. Antes, sexo inseguro, sem preservativo, é o que proibia doar sangue. Agora ela fala que pessoas que tiveram parceiras, e agora parceiros, ocasionais ou desconhecidos, não podem doar sangue nos últimos 12 meses. Se eu não estou lendo errado, a Anvisa exige relacionamento monogâmico fechado para você poder doar sangue. Eu até acho isso exagerado, eu até acho isso inconstitucional, porque é despropositado. Mas, pelo menos, o que a gente sempre lutou foi que os mesmos critérios para as pessoas heterocis fossem aplicados para as pessoas LGBTI+. A lésbica não era proibida de doar sangue, mas, enfim, nos raros casos que acontecia, era por ignorância do próprio hemocentro. Então, felizmente, derrubou-se essa discriminação também. Mas assim, então acho que ninguém duvida que no comércio você tem que atender da mesma forma a pessoa LGBTI+, da mesma forma que você atende a pessoa, né, hétero cis. Então, você é um hétero, performance, até existe fora o drag king, né, quer dizer, mas travesti é só uma identidade feminina. Sim. Mas assim, mas se aplica também às travestis e às mulheres transexuais e homens trans, né? A ANTRA tem esse dado, né? Essa estimativa de que aproximadamente 90% das pessoas trans, travestis e transexuais têm que apelar à prostituição para sobreviver, porque é o único papel que a sociedade permite a elas, por transfobia estrutural. A gente até sempre toma cuidado. Se você é uma pessoa maior, capaz, empoderada e quer ser profissional do sexo, é um direito teu. Não sou eu que vou criminalizar nesse caso, mas assim,
O problema é a sociedade jogar essas pessoas, né, para prostituição e a exploração sexual das mulheres em geral, né, mulheres cis ou trans. Então, é só diferenciar as questões. Mas, assim, a transfobia, ela realmente parece ser mais insidiosa que a homofobia nesse sentido. As pessoas parecem realmente ter um preconceito mais duro contra as mulheres transexuais, os homens trans e as travestis do que contra lésbicas, gays, bissexuais. Com isso, ninguém está querendo fazer Olimpíada de opressões, não é? Mas assim, muita gente que aceita gays, lésbicas e bissexuais não aceita pessoas trans. Então, você tem isso. Pessoas trans são expulsas de casa muito mais do que pessoas gays, lésbicas e bissexuais, aparentemente. Então, muito embora muitos LGBs, né, também a gente sofra violência e discriminação em casa, na família, esse é o drama de toda LGBTI. Enquanto pessoas negras, judias, estrangeiros têm em casa um lugar de refúgio da discriminação, nós temos em casa, muitas vezes, o primeiro lugar de opressão. Eu sou muito privilegiado por não ter isso. Não é? Quer dizer, minha mãe, minha alma gêmea, mãe linda, então, meu pai, minha família me respeita. Então, assim, mas é um drama comum. Mas da mesma forma que não pode homofobia, não pode transfobia. Da mesma forma que você tem que atender com igual respeito e consideração gays, lésbicas e bissexuais, tem que atender as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans, sem discriminações. Ótimo. Então, assim, E para com dar um exemplo relação ao da nome... transfobia, eu ia Sim, falar do nome, né? Nome social também. nome Então, social. você não respeitar o nome social da pessoa trans é transfobia, é crime. Não deixar a mulher transexual usar o banheiro feminino é transfobia, é crime. A AGU muito explicitamente se preocupou com a mulher transexual usando o banheiro feminino. Ela não escreveu desse jeito, ela falou o acesso a banheiros públicos. Tudo bem que tem muita gente que quer que os gays, as lésbicas e os bissexuais não usem o mesmo banheiro. A homofobia e bifobia tradicional de nos acharem predadores sexuais. Então tem muita gente que defende terceiro banheiro também para lésbicas, gays e bissexuais. Mas a AGU, para mim, muito evidentemente quis se preocupar da mulher transexual e a travesti usando o banheiro e usando o vagão de trem destinado à mulher, nos poucos casos, que até tem esses vagões para proteger a mulher. Então, veja, o nível de transfobia. Por que você precisa limitar o acesso de pessoas LGBTI em espaços públicos como esses para proteger a segurança e a intimidade de pessoas heterossexuais? Eu não sei, a AGU não explicou. Esse recurso é horrível. Eu tenho sido muito duro com ele. Eu nunca pedi tantas vezes condenação por má fé e por inépcia profissional como eu pedi na minha petição contra esse recurso da AGU. Ainda mais vindo de um professor da USP, respeitadíssimo, e com toda razão ele é respeitado, o professor José Levi. É inadmissível a Advocacia Geral da União, como órgão de Estado e não de governo, e um professor renomado, como o professor José Levi, assinarem uma coisa dessa. Então, assim, a minha resposta é dura, eu sou muito... Como que se fala da advocacia? Não é aguerrido, eu sou muito combativo, sou mesmo, é o meu jeito de ser, mas eu acho que a resposta tem que ser dura. E, inclusive, ontem eu protocolei uma petição na ADO 26. A AGU só fez esse recurso na ADO 26, do Cidadania, que agora é o ministro Celso de Mello se aposentou. Por que ela não fez no MI 4736, que o relator é o ministro Edson Fachin? Bom, podemos perguntar para a AGU, eu tenho as minhas hipóteses. Mas, assim, por isso que eu só fiz nela. Eu juntei assim a carta da Daniela Mercury, maravilhosa, manifestação de advogados e advogados públicos, do Centro de Estudos de Minorias de Direito Internacional da USP, também do professor Paulo Casella e do Carlos Eduardo Carreira, o artigo do professor Tiago Amparo. Então, quer dizer, todos têm sido muito duros e duros contra a AGU. Eu acho que tem que ser. Porque não dá para aceitar como normal isso que a AGU pediu. Embora, assim, ela jogou para a plateia. Ela não acha que o Supremo vai acolher aquilo, mas é lamentável. Dentro de todo esse processo de lutas, né, contra a homofobia, transfobia, onde começaria esse trabalho? Eu acho que nas escolas mesmo. É uma demanda do movimento LGBTI.
E assim, o que a gente é difamado mundialmente, como eu já mencionei por cima, é que falam, quem viu aquele filme Milk, A Voz da Igualdade, que é uma história real, gente, tem trechos reais de matérias e tal, aquele ser humano horroroso da Anita Bryant, né? Quer dizer, mas basicamente ali mostra, né, se difama que os gays, as LGBTIs, querem transformar nossas crianças em gays porque não podem se reproduzir entre si. Olha o nível, é daí para baixo. Então, não. Tudo que queremos, e é o que eu vou falar também dia 11 do Supremo, se o julgamento acontecer, né, que ele é o quarto, quinta pau, tem que ver se a gente vai conseguir julgar, mas assim, é que tudo que queremos é que a escola ensine que existem pessoas LGBTI+, e consequentemente existem crianças e adolescentes LGBTI que devem ser respeitadas por isso, ou no mínimo toleradas. A gente sabe, né, falar em tolerância na filosofia, imagino que na educação, é quase um xingamento, né? Porque Eu acho. não é, porque assim, respeitar é tratar como igual. Tolerar você até acha o outro, a outra inferior, mas pelo menos você não discrimina, você não agride, você não ofende, você não mata. Então, até estrategicamente ou não, o advogado aqui, mas assim, a gente está numa fase que nem tolerância a gente tem. A gente precisa chegar na tolerância. Claro que a gente luta pelo respeito. E assim, a lei de diretrizes e bases no Brasil fala, as escolas têm que promover a liberdade e a tolerância. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que usam contra a gente, no direito à educação moral dos filhos pelos pais, o que não se aplica aqui é um direito contra o Estado, para o pai poder dar em casa a educação que ele ou ela, a mãe, quiser, sem ser punido por isso. Mas, assim, ela também fala, as escolas têm que promover o respeito aos direitos humanos, a dignidade humana, tem que promover a tolerância. Acho que o Eu tô problema, o xingamento é sempre. falar só em tolerância, mas assim, que no direito, você tem muito assim, né? Porque qual a diferença de direito e moral, direito e ética? A ética você segue a norma porque você quer, de forma autônoma, você se convence. O direito você respeita porque senão você vai ser punido. Isso é tolerância. Então, no mínimo, nesse sentido, a gente tem que impor a tolerância, buscando sempre o respeito. Mas eu acho que é na escola. Então, ensinando a respeitar o diferente, ou no mínimo tolerar. Então, me Aí perdoe. vem a proposta de inclusão, né? A necessidade de inclusão. Eu digo que o próprio Plano Nacional de Educação vai trazer, né, as metas, as diretrizes, e dentro delas a formação dos professores, que é algo que é extremamente necessário. E os professores, eles precisam saber que desde a nossa Constituição Federal, né, o Plano Nacional, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC, os parâmetros curriculares nacionais e muitas leis municipais, vão trabalhar a questão da inclusão, vão colocar da importância e necessidade da inclusão, da diversidade, né? E entre esse respeito aí, a questão da tolerância, para mim, dentro dessa pauta, é um tanto quanto difícil na área da educação, porque a gente tem que trabalhar o respeito. Nós temos que trabalhar as pessoas. Eu costumo dizer, Paulo, que se eu não aceitar, né, a família de um aluno que seja homossexual, né, um casal homossexual, eu não aceito as minhas crianças, né? Se eu não aceitasse que as famílias são diferentes, eu não aceito esse meu aluno. Se eu não trabalhar o respeito aos diferentes tipos de famílias e de relações, eu não estou incluindo essa criança e ela vai sofrer preconceito, né? Ela vai sofrer o bullying, ela vai sofrer a questão homofóbica que se acontece. E muitos professores não sabem. Então, é preciso, sim, um investimento na área da educação para que nós possamos ter uma sociedade diferente. Isso na formação inicial dos professores. Porque eu Uhum. sou egressa aqui da UDESC, que há mais de 30 anos tem a disciplina de educação sexual obrigatória no currículo de pedagogia. Porém, são pouquíssimos os cursos que abordam e pouquíssimas as universidades que têm como disciplina obrigatória educação sexual, como diversidade de gênero e sucessivamente. Aí a gente vê um repeteco, né, de informações completamente distorcidas, desassociadas, fora de uma realidade, fora do que realmente é científico, trabalhando e perpetuando algo que não é verídico, que não contribui. E a questão que eu sempre coloco é como mudar essa realidade? Como mudar essa realidade? Enquanto os professores não mudarem, enquanto não houver políticas públicas realmente efetivas para mudar,
a formação dos professores nesse país, nós continuaremos tendo famílias, porque quem é que está na universidade hoje? São os futuros pais, não são? São os futuros casais, são as pessoas que vão ter seus filhos e sucessivamente. Então, nós não mudamos ali e nós queremos uma sociedade diferente, nós queremos a abordagem de uma sexualidade, uma educação sexual emancipatória, aquela que exige, né, ou se espera dos nossos adolescentes responsabilidade. Nós queremos que os nossos jovens sejam o quê? Responsáveis, né? Não cometam homofobia, transfobia, não contraem uma IST, né? Não sejam adolescentes grávidos, o que mais? Que não sejam violadores, né? Abusadores, estupradores. Porém, nós esperamos tudo isso dos nossos jovens. Mas o que nós fazemos até ele chegar? E essa educação machista que existe? Como é que nós vamos mudar? Eu fico me questionando. Não é? Como é que nós podemos ter uma sociedade tão machista? Eu, como mãe de dois rapazes, né? E professora de não sei quantos já homens, e não é só homem, nós temos mulheres machistas, nós temos uma sociedade machista, né? Então, nós queremos uma realidade diferente, nós queremos que os nossos jovens, os nossos filhos e alunas, né? Sejam responsáveis, mas não falamos sobre isso. E quando a escola diz assim, não pode abordar esse tema, eu tenho professores que dizem, eu cheguei na gestão, mas a gestão não quer que aborde esse tema. Uhum. Então, assim, como eu tive formação cancelada, em função de política, em função disso e daquilo. Então, assim, se a gente não aborda, se a gente não trabalha, quem vai trabalhar? Né? Que sociedade é essa diferente que nós vamos ter? Tivemos agora a discussão, né, toda essa polêmica agora em função do Papa. Queria até que tu comentasse um pouquinho. Uhum. Não, eu acho que você está certo. Eu estou querendo abrir aqui, meu computador não está colaborando, né? Que eu abro a petição inicial da DIN 5668, justamente com uma fala nesse sentido, né? Deixa eu abrir aqui. Sobre o papel da escola. E eu acho, só retomando um pouquinho, a gente tem que lutar pelo respeito, por favor. Eu acho que eu tentei falar isso. E a lei fala em tolerância. Muita gente fala em tolerância como som de respeito. Eu tenho essa impressão também. Mas a lei traz o mínimo. Quer dizer, você pode ir além da lei. Então, não é só estratégico. Eu acho que assim, a gente está num passo que a gente tem que chegar, primeiro consolidar a tolerância e depois o respeito. Mas assim, a gente tem que lutar. Eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que lutar pelo máximo, ainda que a gente tenha que aceitar, ainda que a gente tenha que tolerar o mínimo, que é a tolerância, até lá, né? Então, assim, eu abro a ação com uma epígrafe falando, ó, na escola, crianças aprendem a reproduzir comportamentos de uma sociedade sexista. Assimilam que garotas são mais hábeis para atividades domésticas e meninos devem partir para a briga. No futuro, caso a distorção seja corrigida, as mulheres continuarão a atuar em um mercado de trabalho desigual, subordinadas aos homens e ganhando menos. É uma epígrafe de uma matéria, de uma revista, né? É isso que a gente combate. Então, por isso que a escola é o primeiro lugar. Como chegar lá? Bom, eu não sou especialista em educação para saber. Mas, assim, o que eu falo é assim, essa histeria contra, aspas, ideologia de gênero, fecha aspas, surgiu por quê? Porque o projeto de lei do Plano Nacional de Educação tinha uma norma, ele proíbe, a lei hoje proíbe todas as formas de discriminação. E tinha uma vírgula, especialmente por raça, orientação sexual e gênero. Então, um projeto de lei falar que você tem que ter uma atenção especial a algumas formas de discriminação. E por que especial para elas? Porque acontecem com mais frequência. Essa é a lógica. Mas uma norma que visava proibir a discriminação, então proibir a intolerância, porque se você não discrimina, não quer dizer que você respeita, mas pelo menos você não discrimina. Então uma norma que se limitava a impor a tolerância gerou isso, gerou esse estapafúrdio todo. A CNBB fez uma nota contra a ação agora, aí outras entidades têm difamado, querem impor uma ideologia. Não, cara pálida, a gente quer combater a ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista. A gente quer que a escola não promova a discriminação. É isso que a gente quer. Mas aí a gente chama a atenção para discriminações que mais acontecem na prática. E é tão simples, né? Eu vejo que é algo muito simples. Quando a escola realmente trabalha a inclusão, trabalha a diversidade, o que a gente está trabalhando? É o respeito a todas as pessoas, o que nos coloca a própria Constituição e toda
a nossa legislação que vai dizer isso. Por que não se coloca em prática isso? Não é falando sobre sexualidade ou abordando a questão da educação sexual que nós vamos estar incentivando algo, né? Que é a questão do sexo. Essa é a grande dificuldade, as grandes questões que acham é que nós vamos estar lá na educação infantil falando as questões relativamente às questões do sexo, do órgão sexual, etc. e tal. Não é isso. Precisaria primeiro começar a desmistificar o que é sexo, o que é sexualidade. Durante a minha pesquisa, são 3 pós-doutoramentos que eu fiz com formação docente para saber o que eles entendiam sobre sexo e sexualidade. Esse foi o grande impedimento. Seja por parte dos professores, dos alunos, dos gestores e das famílias. Quando eles não entendem que a abordagem da educação sexual, né, visa essa questão da sexualidade, é algo muito mais amplo, que não é a questão do sexo que nós vamos abordar, a inserção da educação sexual nas instituições de ensino seria muito mais tranquilo. Aí o que nós temos hoje? Uma péssima formação, ou pouca formação ainda nessa área. Claro que nós tivemos avanço, poderia falar, mas nós temos muito pouca formação na área. Nós temos professores hoje que realmente não têm condições da abordagem. O que as escolas fazem? Elas te chamam para apagar fogo. Eu falei agora recentemente numa outra live, ano passado eu fui chamada numa escola do município aqui vizinho de Florianópolis e dei um mini curso de um dia para todos os professores. Tinham 5 grávidas. 4 adolescentes e uma criança de 10 anos. Eu olhei para aqueles professores e eu disse, o que está acontecendo? Está faltando algo? 5 grávidas num ano? Uma criança de 10 anos? Então, assim, se nós não falamos, nós enquanto professores, né, educadores, nós enquanto família não falarmos, os nossos filhos vão buscar em outro lugar, e eles já sabem. E essa sociedade, a gente fica assim num ciclo virtuoso. Nós temos agora 10 minutos para o final da nossa live. Eu queria muito que tu comentasse sobre a fala do Papa Francisco. Não, simbolicamente é importante, porque talvez seja a primeira vez que o chefe da Igreja Católica fala alguma coisa positiva, né, para casais homoafetivos, né, casais de 2 pessoas do mesmo gênero. Então, num sentido é positivo. Mas tem que tomar cuidado, porque assim, quando ele disse que enquanto o cardeal Bergoglio ele defendeu isso na Argentina, ele defendeu isso, a união civil, como algo diferente do casamento civil, para negar o direito ao casamento. Bergoglio, hoje Papa Francisco, declarou guerra santa, nesses termos, contra homossexuais. Contra o casamento homossexual, para falar tecnicamente, precisamente. Então, você criar uma união civil especificamente para casais homoafetivos é segregacionista, é separados mas iguais. E o pior é que é um separados e desiguais, porque nenhuma lei de união civil garante mesmos direitos. Já me falaram uma vez que lá no Reino Unido, se no Reino Unido tem, é o único caso do mundo. Normalmente dá um punhadinho de direitos, eventualmente herança, plano de saúde, normalmente negam a adoção. Então, essas leis de união civil, elas violam os princípios da igualdade e da dignidade humana. O casamento civil é uma união civil. Então, para que criar outra só para casais homoafetivos? Porque ninguém quer obrigar a igreja a casar ninguém. Casamento religioso é um dogma. Se a igreja não te casa, você procura outra igreja. O Estado não vai obrigar ela. Estado laico, o Estado não vai dizer para a igreja como ela interpreta os dogmas dela. Mas o casamento civil, que é um direito, você precisa ele precisa ser garantido pelo Estado. Então, se o casamento civil já é uma união civil, para que criar outro? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu entendo a matéria do Fantástico ter tratado como um aspecto positivo, de acolhimento. Eu acho que, embora eu tenha essa posição muito consolidada, né, no meu manual da homoafetividade, que eu falo de casamento civil, união estável do casamento homoafetivo, eu desenvolvo esse argumento, com decisões internacionais, inclusive, eu acho que é positivo. Eu acho que para a sociedade passa uma mensagem de inclusão, para os católicos e católicas, reacionários e reacionárias, é um momento de reflexão.
Mas, então, eu acho positivo nesse sentido, mas tendo que tomar cuidado. E a Globo falou isso, porque eu mencionei isso para ela. Mas de uma maneira muito sutil. Que ele propôs isso na Argentina para se opor ao casamento homossexual. A Globo falou mais ou menos desse jeito. Mas, enfim, eu acho que é positivo. Você tem muitos LGBTs católicos e católicas. Não somos todos ateus e ateios. Tem que respeitar o ateu e a ateia. Sabe, tem várias pesquisas no mundo, no Brasil e no mundo, que o ateu ou a ateia sofre mais preconceito do que o LGBTI. Em quem você não votaria? O ateu ganha. É inacreditável. Mas, assim, LGBTI+, são muito religiosos e religiosas, como a média da população. Por isso são importantes igrejas inclusivas, igrejas que aceitem as pessoas LGBTI+, que neguem que o simples fato de ser LGBTI seria pecado, um pecado ontológico, sei lá o que seria. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a fala do Papa com essa importante ressalva. Obrigada, querido. Também penso dessa forma. Claro que não com teu conhecimento na área, né, legislativa, na área dos direitos aí, mas fantástico. Também vi como positivo a fala do Papa Francisco. Ele traz à discussão um tema que é extremamente pertinente e necessário, mas eu vou aproveitar mais 2 minutinhos para te perguntar sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. Como está isso? Olha, muito curiosamente, desde antes da decisão do Supremo da União Homoafetiva em 2011, você não tinha muita dificuldade. Provavelmente, juízes ficavam mais tranquilos e tranquilas, porque para adotar você precisa ter parecer favorável de psicólogo e assistente social. Então, eles iam provavelmente pelo princípio da integral proteção da criança. Olha, o bem-estar dessa criança recomenda essa guarda, recomenda essa adoção. Tanto para homossexuais individualmente, e quanto por casais homoafetivos. Teve uma decisão de 2006 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito boa, que foi mantida pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em 2008. E em 2012 você teve outra decisão do STJ. O Supremo, como colegiado, os 11, as 11, não se manifestou. Você tem duas decisões do ministro Marco Aurélio e uma da ministra Carmen Lúcia, curiosamente todas com o nosso querido Tony Reis, uma liderança histórica, né, sobre filhos Esteve e aqui filhas conosco também. que bom. Tony maravilhoso. Ele me chama de bicha jurídica, eu chamo ele de bicha política. Beijo, Tony. Mas assim, então os casos Tony Reis. Então, quer dizer, mas assim, o STJ tem duas decisões. O fundamento principal das duas é o princípio, que eu falei, a integral proteção da criança. Que já tem muitos estudos que provam que não tem prejuízo nenhum para a criança ser criada por um casal homoafetivo. Ela se integra à sociedade e se socializa de maneira tão pertinente, adequada, quanto uma criança criada por um casal heteroafetivo. E isso não aumenta a chance dela se tornar homossexual. Esse tipo de preocupação já é preconceito. Qual o problema? Mas as pesquisas já testaram isso também. Devia ser óbvio, mas enfim, tá bom. Então, aí, por causa disso, o princípio da integral proteção da criança justifica. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já falou isso. Tiraram a guarda das filhas de uma mulher quando ela se relacionou com outra mulher. A Corte Interamericana condenou o Chile, falando, embora a proteção da criança seja obviamente um relevante fim estatal que o Estado deve perseguir, ele não pode dizer que está perseguindo isso a partir de estereótipos pejorativos. Ou seja, não é a mera homossexualidade ou bissexualidade que vai justificar tirar a guarda. E assim, você tem esse problema com pessoas trans. Eu vi duas decisões, uma de 2008 e outra de uns anos depois, em que se tirou a guarda de uma criança, uma pessoa trans, pelo que eu entendi da notícia, apenas por ela ser trans. Até os anos 80, 70, tiravam a guarda de criança de um homem gay por ele ser gay ou bissexual. Então, eu acho que a grande luta hoje é isso para pessoas trans. Eu soube dessas duas decisões, não sei até que ponto isso é generalizado ou não no judiciário, mas é isso. Então, quer dizer, você tem que avaliar a conduta concreta daquela pessoa, independente da sua orientação sexual e identidade de gênero. Ser gay, lésbica, bi, trans, intersexo é irrelevante. Você tem que ver se, criando concretamente a criança, se cria adequadamente, segundo padrões sociais, etc. Só vai ignorar o padrão social homotransfóbico. A homotransfobia não pode ser critério jurídico. Chegamos ao final e eu quero fazer um agradecimento enorme a você, a todas as pessoas, né, que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada. Quero dizer que sou tua admiradora, que
que desejo que tu conquiste muito, muito e mais, né? Muitas lutas, né? A gente acompanha aí o teu trabalho e tem feito toda a diferença na área da sexualidade, da educação sexual, nas questões de gênero, nos direitos LGBTI+. Fica a minha admiração, meu carinho, querido. Muito obrigada e vamos compartilhar, né? Compartilhar essa live que ficou muito linda, para que mais pessoas tenham conhecimento e aqui de coração, para que mais professores e professoras realmente entendam, né, quais são as legislações, quais são os direitos de todas as pessoas. Eu acho que é por aí. A gente tem que mudar a sociedade dessa forma. Um beijo grande, uma boa noite. Beijo, amada. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Reiterar a relevância do seu trabalho, da sua pesquisa. Obrigado. Foi um grande prazer, uma honra. Obrigada também. Beijo, gente. É isso.